Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Márcia Freire, sou especialista em cirurgia plástica, médica da longevidade saudável e da medicina integrativa. Nós vamos conversar hoje sobre envelhecer sem ficar velho. Eu explico. Mesmo que a sua idade cronológica, aquela que está ligada à sua data de nascimento, esteja aumentando, vamos ensinar você a renovar a sua idade biológica, a sua saúde, a manutenção da sua energia física e intelectual. E como fazemos isso? Conhecendo os pilares da longevidade. São 4 pilares acessíveis a todos nós e hoje nós vamos conversar sobre o primeiro pilar, que é a alimentação saudável. Comer menos produtos industrializados, dar prioridade a frutas, verduras e legumes e tomar água durante o dia é o básico. Você já ouviu falar, é um desafio na nossa vida diária, mas é importante. Mas hoje eu quero ressaltar 3 substâncias que você já deve ter ouvido falar e que são muito importantes. Uma delas é o iodo. O iodo é um mineral essencial, isto é, ele só pode ser obtido através da alimentação e da suplementação. Nós encontramos o iodo em algas, bacalhau, mexilhões, no sal iodado, sal de cozinha, ameixas, atum e ovos cozidos. O iodo inorgânico, ele faz a manutenção da estrutura e da função de várias glândulas do nosso corpo. Não somente da tireoide, mas das glândulas adrenais que produzem o cortisol, das glândulas mamárias, dos ovários e dos testículos. Muitos casos, especialmente o aparecimento de cistos mamários ou ovarianos, são decorrentes da falta de iodo no nosso organismo. Algumas substâncias presentes também na nossa rotina podem competir com o iodo na sua ação celular. Existe um receptor em cada célula, o iodo chega neste receptor e entra na célula. A partir daí ele vai fazer o seu trabalho. Em algumas substâncias que nós temos, por exemplo, o flúor na pasta de dente, o cloro nas piscinas, o brometo nos pães e o tiocianato no cigarro podem competir por estes receptores com o iodo. Então, mesmo que você tenha uma alimentação saudável ou até esteja pensando em fazer uma suplementação, é necessário fazer uma desintoxicação desses produtos. As dosagens de iodo, elas podem ser detectadas no seu sangue, na urina e na saliva. Tudo que nós ingerimos de iodo pela alimentação ou suplementação, ele é utilizado em 24 horas. Para se saber a concentração no nosso sangue, é necessário fazer um exame simples e não necessariamente utilizar a urina de 24 horas. Você faz uma colheita única. Então, você pode fazer a comparação do iodo no sangue e na urina, ou fazer a comparação do iodo no sangue e na saliva. Sempre que houver suplementação de iodo, é necessário conversar com o seu médico. Só ele vai saber se você deve suplementar, o quanto suplementar e por quanto tempo. Combinado? Outra substância importante é o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura essencial. Ela é encontrada no salmão, no atum, na semente de chia, na semente de linhaça. Ela é sintetizada a partir de um ácido chamado linoleico. Sofre várias reações enzimáticas e dá origem a 2 ácidos graxos essenciais, o EPA, EPA e o DHA. Esses 2 ácidos graxos essenciais vão ser utilizados no seu corpo para diferentes funções. O EPA, ele apresenta ação anti-inflamatória. Ele ajuda na contração e no relaxamento das artérias, sendo que sua principal ação é no sistema cardiocirculatório. O DHA, ele é um ótimo suplemento para o cérebro, para a memória, ele tem função neuroprotetora e, importante, ele tem função protetora da retina, ele melhora a sua acuidade visual. Caso seja preciso suplementar, seja indicado a você suplementar, você pode usar o ômega 3 até uma concentração de 1, 2 a 3 gramas por dia, divididos em 3 tomadas, geralmente antes das refeições. Se for orientado a utilizar somente o DHA,
A dosagem diária varia de 500 mg a 1000 mg em uma ou duas tomadas. Mas há suplementos que utilizam o DHA e o EPA juntos. Lembrar que neste caso existe uma proporção. Você vai usar a suplementação que tiver 2 de DHA e 3 de EPA, combinado? Bom, e a cereja do bolo, a super comentada, o top dos minerais, que é o magnésio. O magnésio, ele é um mineral necessário para mais de 300 reações no nosso corpo, como o metabolismo, a síntese proteica, produção de energia, crescimento de células e controle da nossa pressão arterial, além dos níveis de glicemia. O magnésio ele é armazenado nos nossos músculos e ossos e ele age dentro das nossas células. As doenças que podem aparecer por deficiência de magnésio são a aterosclerose, a pressão arterial aumentada, a osteoporose e a diabetes. Conhece alguma delas, né? Já ouviu falar, são super conhecidas. Entre os alimentos ricos em magnésio estão a uva, banana, abacate, granola, germe de trigo, a batata, beterraba, couve e espinafre. Ele existe em vários alimentos. O que acontece é que o solo brasileiro é pobre em magnésio. Portanto, mesmo utilizando estes alimentos, fazendo uma alimentação saudável, talvez se tenha deficiência de magnésio. Conforme envelhecemos, temos a dificuldade de absorver muitos nutrientes. E, se necessário for, a suplementação do magnésio geralmente é utilizada na dose de 300 mg para mulher e 400 mg para homem. Na suplementação com magnésio, existem dois muito conhecidos, que são o cloreto de magnésio PA e o magnésio de malato. Eu vou falar um pouquinho desses dois para vocês. O cloreto de magnésio PA, ele significa que ele tem alto grau de pureza e que o magnésio está associado a 2 átomos de cloro, por isso o nome cloreto de magnésio. Eles atuam principalmente no sistema digestório e no metabolismo de cálcio para deposição nos ossos. Ele consegue regular a sua pressão arterial, a diabetes, ajuda no estresse e na cicatrização. É importante também em casos de obstipação intestinal. Não indico o uso do cloreto de magnésio para pacientes que têm úlceras gástricas ou gastrites agudas e crônicas. Costumo orientar meus pacientes a utilizar o cloreto de magnésio à noite, depois do jantar. Vai melhorar a sua digestão e vai fazer com que você tenha uma noite melhor de sono, porque ele causa relaxamento. O magnésio de malato, ele é diferente. Ele é um composto que tem magnésio e o ácido málico. O ácido málico, ele entra na sua célula, numa organela chamada mitocôndria e vai conseguir produzir mais energia. Eu indico utilizar o magnésio de malato no período da manhã. Ele vai conseguir fazer também esse relaxamento da sua pressão arterial, mas ele vai te dar mais energia. Ele funciona com a musculatura e até com a higiene bucal, deixa a sua pele mais saudável. Bom, é isso, gente. Muito obrigada por vocês me ouvirem, eu espero ter ajudado e até a próxima!